Mães de joelho, filhos de pé. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Celebramos, então, a quinta-feira da oitava pascal. E mais uma vez, para nossa alegria, estamos diante do binômio experiência e testemunho. Experiência que dá força para o testemunho, experiência que congrega o testemunho, experiência que fundamenta o testemunho com sinais, sinais de perseverança, de resiliência, sinais de força, sinais de poder, sinais de milagres. Tudo isso é possível para aquele que faz a experiência de que Jesus está vivo. Por isso, o Evangelho de Lucas 24, 35, 48 narra a continuidade da experiência dos apóstolos com o ressuscitado. E mostra, sobretudo, a questão de que é um corpo espiritualizado, um corpo glorificado, por isso falará de Jesus colocando-se no meio deles, pedindo para ser tocado, para poder aumentar a fé daqueles que não creem, daqueles que duvidam, daqueles que têm dificuldade de perceber no coração a sua presença, e comerá com os seus discípulos, não porque o corpo precisa, mas para mostrar, né? O Evangelho procura mostrar que de fato é corpo glorificado. Então não come por necessidade, mas come para mostrar que está ali, presente, né? O corpo não virou um cadáver e apodreceu, mas o corpo está ali, intacto, restaurado, né? Com as chagas, com as marcas dos pregos, da lança, mas ao mesmo tempo glorificado. Então, tudo isso reforça o desejo a necessidade, aliás, de testemunhar, de dizer de fato para o mundo que ele ressuscitou para se cumprir as Escrituras. Isso é muito importante para mostrar que aquilo que foi profetizado realmente aconteceu. Então vamos lá. Lucas 24, 35 a 48. Os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados, cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." Dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus lhes disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles.
Depois disse-lhes: São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Testemunhar que Jesus ressuscitou. Aleluia. A primeira leitura, então, reforça isso através de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, de 11 a 26. Vou ler apenas o versículo que nos convoca, porque Pedro sai da experiência de curar o paralítico, o coxo. E aí todos ficam admirados como ele faz isso. E Pedro deixa claro que nele nada mais faz do que testemunhar o ressuscitado. Ele acredita e porque acredita, testemunha. E esse testemunho é eficaz. Olha o que diz Pedro no versículo 12 desse terceiro capítulo dos Atos. Ao ver isto, Pedro dirigiu-se ao povo: Israelitas, por que vós estáis espantados com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com nosso próprio poder ou piedade? Por que ficais espantados? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Aí lá no versículo 21 dirá: no entanto, é necessário que o servo receba até que se cumpra todo o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus nos tempos passados pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou: o Senhor Deus fará surgir entre vós, irmãos, um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. Escutai tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. No versículo 26, após ter ressuscitado seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós para vos abençoar, na medida em que cada um se converta das suas maldades. A testemunha não deixa de anunciar que o Senhor está vivo, veio para cumprir as Escrituras e veio para transformar as vidas. E é isso que nós somos chamados a fazer. Quero ir concluindo nessa quinta-feira da oitava Pascal, lembrando a você que você é chamado a testemunhar. Nem sempre é fácil ser testemunha. Nem sempre é fácil ser discípulo e missionário. Nem sempre é fácil falar de Jesus. Aqui, Pedro também não terá suas dificuldades, será ouvido por alguns, rejeitados por outros, e nós veremos, à medida que aprofundarmos o tempo pascal, que o testemunho trará muita perseguição, trará de fato os primeiros mártires, testemunhas que vão até o fim, que dão a vida, mas quem perseverar até o fim será salvo. A perseverança. Então, que você continue testemunhando aí na sua casa, na sua vida. Talvez a sua situação exija de você nesse momento algo mais, né? Você sente toda a dificuldade de ser testemunha, de falar de Jesus, mas saiba que a força do alto virá. E aí, o mistério de Deus todo ligado, o mistério de Deus todo
conectado, toda a revelação de Deus presente, né? Porque o próprio Filho que havia prometido enviará do Pai o Paráclito, o advogado, a força do alto, o Espírito Santo, para que testemunhemos no poder de Cristo e aí possamos de fato ir até o fim. Por isso, não tenhamos medo. Pelo contrário, testemunhemos para podermos ir até o fim com aquilo que o Senhor pede de nós. Reze muito, testemunhe muito na sua casa, na sua família, junto do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos, dos teus netos, no seu trabalho. Veja, sem dizer uma palavra, pregue um sermão. Testemunhe com a vida, testemunhe levantando cedo para rezar, testemunhe pegando o seu terço, testemunhe rezando suas orações, testemunhe como mãe que ora pelos filhos, que os seus joelhos estejam calejados, testemunhe vivendo honestamente, testemunhe sendo coerente, testemunhe com a vida, testemunhe com simplicidade, testemunhe com muito acolhimento e, sobretudo, testemunhe com muito amor, porque esse é o grande diferencial da testemunha do ressuscitado. Amar e, como diz Santa Teresa de Calcutá, se preciso for, amar até doer. Deus mostrará no seu coração e no seu discernimento como você deve fazer para testemunhar até o fim. É isso hoje. Eu sou o Padre Vicente, da comunidade Betânia, diretor espiritual das Mães que Oram pelos Filhos, e hoje rezo por você e sua família. Que você faça a experiência de Jesus ressuscitado no poder do Espírito Santo e, fazendo essa experiência, vivendo essa experiência, testemunhe até o fim. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir, venceu o leão da tribo de Judá. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja à frente para guiar, atrás para guardar, ao lado para acompanhar, acima para iluminar, dentro para conservar. Que volte para você o seu olhar, te ilumine em seus caminhos, te dê a sua graça e a sua paz. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Rainha do Céu, os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, e também o servo de Deus, Padre Léo de Betânia, desça sobre você e sua casa a bênção desse Deus que tanto nos ama. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do ressuscitado. Primeiro dom do ressuscitado é a paz. E até amanhã, se Deus quiser.